Bom, agora que nós fizemos uma breve introdução sobre automatização de processos, vamos falar agora um pouco do exemplo, né, sendo aplicado na prática. Lembrando mais ou menos da estrutura que nós tínhamos, né, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi justamente subir essas instâncias, né, subir o BPMS, subir as bases de dados e subir o nosso serviço, né. Primeiro passo, então, para fazer com que o BPMS e as bases de dados fossem executadas, foi criar no Docker, né, um Docker Compose, onde eu coloquei uma imagem do Camunda, que já é fornecido, já pode ser baixado via Docker, o que facilita muito o desenvolvimento de aplicações, e criei o BankDB e o CamundaDB, né, sendo que o Camunda já tem uma própria base de dados embutida, mas também pode ser criado para se comunicar com ele, a sua própria base de dados, né. Então aqui eu criei, nessa primeira etapa, todos esses 3 pontos, né, que seriam as bases de dados e o Camunda. E o serviço eu vou mostrar rodando na minha máquina, né, o serviço Node.js, que o código pode ser encontrado aqui, né. Então, qual foi o primeiro passo, né? A gente subiu todo o ambiente do Camunda. No momento que a gente sobe o ambiente do Camunda, a gente pode acessar a URL relacionada ao Camunda. Então aqui nós temos, por exemplo, localhost 8080 Camunda, podemos fazer um login, né, que o login padrão é demo, mas você pode criar novos usuários. E no momento que você acessa, essa é a primeira interface do Camunda. Essa primeira interface, ela é composta de um cockpit, de um task list e de um admin. O cockpit, esse primeiro, seria relacionado ao funcionamento do seu processo, né? Como o processo ele está acontecendo, quais são os processos que você tem que estão sendo gerenciados pelo Camunda. Já o task list, ele contém as tarefas que estão em execução, as atividades que precisam de alguma operação sendo realizada por um usuário. Por outro lado, o admin seria questões administrativas, para você criar grupos, para você ser capaz de adicionar usuários, a relacionar grupos a usuários, dar permissões. Então, ela seria essa parte mais de configuração. Além disso, nós temos aqui links para, por exemplo, a documentação da Camunda, e nós temos também o profile, que você vai ter os seus dados, que você pode editar, e quais grupos você está relacionado. Então, essa é a primeira interface do Camunda. Quando a gente acessa o cockpit, né, caso a gente tenha autorização, no caso a gente está como o super user do Camunda aqui, então a gente tem autorização a tudo, mas se você tiver, você pode acessar o cockpit, e você pode ver aqui quantos processos que você tem que estão carregados no Camunda e sendo analisados pelo Camunda, né? O Camunda está gerenciando esses processos. Atualmente a gente tem 0, né? Então são 0 processos, mas nós podemos pegar o nosso processo que já foi modelado e dar um deploy nesse processo, colocando a qual endpoint que o Camunda está disponibilizado. Então aqui pode ser local, mas poderia ser remoto. E ao dar deploy, se o nosso processo der sucesso, ele não tem nenhum problema de execução, a gente pode ter no nosso cockpit nosso primeiro Process Definition. Então, quando a gente clica aqui, temos aqui o pedido de financiamento banco que já está disponível no Camunda, e o Camunda está gerenciando. Então, aqui, quando a gente acessa, podemos ver nosso processo. Então, o processo agora já pode ser controlado pelo Camunda. E aí chegamos no momento que como que nós vamos fazer a comunicação do Camunda com os nossos serviços? Então aqui, como eu falei, hoje nós temos um serviço, nós poderíamos ter vários, mas como o nosso serviço vai ser capaz de enviar informações para o Camunda, e como o Camunda vai ser capaz de enviar informações para o nosso serviço, fazer requisições e outras coisas. Bom, aqui eu vou mostrar um exemplo usando o Node. O Camunda, normalmente, ele trabalha com Java, mas apesar dele estar mais integrado com Java, ele fornece algumas libs para se comunicar com outras linguagens, tipo Node, e você pode também fazer a comunicação via REST, então você acaba abrindo para qualquer linguagem. Mas, novamente, é importante você saber o que a ferramenta que você quer utilizar vai te dar suporte, né?
Então, em relação ao Node, nós temos aqui o código, como que ele trabalha, como que ele faz essa comunicação. Bom, no primeiro momento, você pode importar uma lib disponibilizada pelo Camunda, e ao importar essa lib, você pode acessar o client. E aí, com o client, você só precisa de colocar as configurações do Camunda. Então, por exemplo, qual é o caminho que o Camunda está sendo fornecido. E ao ter essas configurações, você cria um client, então você já estabelece uma comunicação com o Camunda. Mas como saber quais atividades vão ser capazes de interagir com nossos serviços? O Camunda ele trabalha de uma forma que é relacionada a Publish Subscribe. Então a ideia é que, ao ter uma atividade, por exemplo, uma atividade de serviço com essa engrenagem, essa atividade ela publique em um tópico, ela publique em um local, através de uma string que identifique essa atividade, e todos os serviços que fizerem o subscribe nesse tópico, eles vão ser propensos a receber essa mensagem que está sendo enviada pelo Camunda. Então, aqui, para exemplificar, nós temos aqui, por exemplo, a atividade de solicitar endereço. Essa atividade de solicitar endereço, como vocês podem observar aqui, por exemplo, essa já seria para externa, né? Mas vamos usar o exemplo do registrar financiamento, né? Como pode ser observado essa atividade aqui de registrar financiamento, ela está subscrevendo em um tópico chamado Service Registrar Financiamento. Então, ela está dizendo que qualquer serviço que esteja se comunicando com o Camunda e esteja lendo, observando o service registrar financiamento, pode, quando chegar um token aqui, né, chegar uma execução aqui de algum cliente, por exemplo, fazendo financiamento, ele pode se comunicar com o serviço vai fazer a execução necessária e depois retornar. Então, vamos ver aqui, por exemplo, que nós temos o service registrar financiamento dentro do Camunda, e do lado do serviço, nós poderíamos ter aqui o cliente fazendo um subscribe no service registrar financiamento, e falando que qualquer coisa que chegue do service registrar financiamento, eu devo executar a minha função de registrar financiamento. Que nesse caso, né, a função de registrar financiamento, ela vai fazer o quê? Ela vai recuperar dados vindos do Camunda, por exemplo, a business key, ou dados que foram fornecidos ao preencher, por exemplo, o formulário que estamos fazendo, e vai salvar na nossa base de dados, né? E quando ela finaliza, ela dá um task.complete. Então, observem que é bastante simples, você apenas faz o subscribe, quando a atividade chegar no que você precisa executar, você realiza o seu processamento, e ao finalizar, você informa o Camunda, olha, finalizei o que era necessário dessa atividade. Como você faz isso? Chamando um task service, também disponibilizado pelo Camunda, ponto complete. E aí você fala para o Camunda que aquela ação ocorreu, que ele pode mandar a execução daquele processo para a próxima atividade, né? Então agora vamos mostrar um pouco disso ocorrendo na prática, né? Então, se nós iniciarmos aqui o nosso serviço, ele vai inicializar, vai fazer subscribe em as atividades que estão relacionadas ao Camundo, então ele vai ficar lendo esses tópicos, e aqui nós colocamos que ele vai ficar no listening no localhost 3000. Então, se a gente for no localhost 3000, eu criei, por exemplo, nesse serviço, um cadastro, né? E aí, porque, como pode ser visto aqui no nosso diagrama, esse serviço ele se comunica com o Camunda, ele salva na base de dados, mas ele também interage com o cliente, através de formulários de cadastro ou envios de e-mail, né? Então, nós temos aqui o cadastro sendo realizado. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, um usuário, com nome, um CPF, um CEP, um e-mail, um salário, um valor de financiamento, e ao fazer o submit, o cadastro foi realizado com sucesso. No momento que o cadastro é realizado com sucesso, nós temos aqui esse fluxo sendo executado. Primeiro, ocorre uma atividade de script, e essa atividade vai ser processada dentro do próprio Camunda, que no caso, essa atividade, a única coisa que ela está fazendo é
criar uma variável juros com valor de 10, então ela está definindo a taxa de juros dentro do próprio Camunda. Depois, ele faz a atividade de solicitar endereço, que é justamente aquela busca que está fazendo via CEP ao nosso serviço, né? E ao solicitar o endereço, ele está informando o CEP e está recuperando os dados do endereço do cliente. Então, ele está chamando aqui o serviço através de uma requisição REST, em que ele passa a variável do CEP, que foi recuperada lá no formulário, e está recuperando os dados de endereço do cliente. No momento que ele recupera os dados de endereço do cliente, ele tem o registrar financiamento. Esse registrar financiamento seria a nossa atividade de serviço que nós acabamos de mostrar, que ele vai fazer o subscribe no Camunda, vai esperar uma resposta. No momento que chegar a resposta e os dados coletados ao longo do serviço, ele vai realizar o salvamento na base de dados. Então, quando eu fiz o cadastro, tudo isso aconteceu de maneira automática. E como vocês podem observar aqui na nossa base de dados, o nosso usuário já foi criado com os dados que eu forneci no formulário, mais o dado de juros, que foi fornecido via a tarefa de script, e mais os dados do endereço, que foram fornecidos através da busca, através do CEP. Bom, então aqui ele está subscrito, então tudo ocorreu perfeitamente durante essa primeira etapa. Então agora nós vamos para a segunda etapa, que seria analisar o pedido de financiamento solicitado. Nessa análise de pedido de financiamento solicitado, teria essas duas atividades sendo executadas em paralelo, uma sendo feita por um serviço e uma sendo feita por um usuário. Como nós podemos observar aqui, dentro do nosso serviço, nós temos a atividade, o processo parando justamente nessa etapa. Esse processo, ele para nessa etapa, por quê? Porque essa atividade, ela ocorreu de maneira automática, porque ela é a engrenagem, é uma atividade de serviço, mas essa atividade de usuário, ela espera algum usuário realizar alguma ação para que ela possa dar continuidade, né. Aqui é interessante observar que, no momento que nós demos início ao processo de um cliente, foi criado aqui informando que existe aqui uma instância de atividade ocorrendo aqui nesse exato momento, e nós temos aqui os dados dessa instância de atividade. Então, nós podemos clicar aqui, ó, todos os dados que foram gerados até agora, se ele foi aprovado nos rendimentos, qual é o bairro dele, qual é o CEP, todos os dados estão disponibilizados aqui, né, dessa instância, né? E nós podemos, obviamente, criar múltiplas instâncias, né? Nós podemos, por exemplo, igual aqui tem o token 1, mas eu poderia vir aqui e criar um segundo usuário que está querendo realizar uma atividade, né? Então, o 2 aqui, eu faço o subscribe, e aí da mesma forma, né, se eu der um F5 aqui, nós podemos observar que foram criadas duas instâncias, cada uma das instâncias estão associadas a um identificador único, né, a um business key, e elas têm os seus valores sendo registrados, e os dois estão aqui agora marcando duas instâncias rodando nesse momento, nessa atividade. Mas onde estão essas atividades? Essas atividades estão justamente no task list que eu mostrei anteriormente. Então, se nós viermos aqui no task list, nós podemos observar que aqui as duas atividades, elas aparecem, tanto a do usuário 1, né, que eu criei, quanto do usuário 2. E como que essa atividade ela foi construída, né? Ela foi construída através de um formulário que eu forneci. Então, dentro dessa atividade, eu tenho aqui os dados de nome, e-mail, salário, valor do financiamento, e essas todas são variáveis que vieram do processo anterior, né? Das atividades anteriores. Todas elas aqui eu fiz de uma maneira que ela recuperasse o valor, viesse com valor padrão e ela estivesse como read-only, ou seja, não é possível editar esses valores, mas esses valores são recuperados no momento do formulário. Da mesma forma, eu coloquei aqui um aprovado saúde financeira, que seria o preenchido por nós, que vai receber um valor e vai atribuir a variável de aprovado saúde financeira. Então, nós podemos, por exemplo, pegar essa atividade aqui, dar um claim nela e falar, simulando, né, um funcionário do banco, que dado o salário dele, o valor de financiamento, eu vou aprovar ele na saúde financeira. Então, eu estou aprovando esse usuário.
No momento que eu faço isso, essa atividade ela é executada e ela vem para essa decisão, né? Como vocês podem observar aqui nos tokens, né? Nós já não temos mais aquela instância aqui. Nós temos apenas uma instância, né? E aí o processo, aquele processo, então, daquela saúde financeira que a gente aprovou, ela deu continuidade. E ela chegou nesse momento de decisão, que o financiamento seria aprovado e ele seria notificado de aprovação, ou o financiamento seria reprovado e ele seria notificado de uma reprovação. Bom, então nós temos aqui a aqui nós temos, por exemplo, a aprovação do nosso cliente. Por que ele foi aprovado? Porque as duas coisas ocorreram, né? Do serviço aprovar ele e do de nós aprovarmos ele enquanto usuário, né? As duas atividades que estão envolvidas aqui, né? Mas aí surge a dúvida: em que momento que ocorreu esse if? Em que momento nós chegamos e falamos, olha, as duas coisas aprovaram, então ele deve ser notificado de uma aprovação? Bom, essa lógica ela é feita dentro do próprio Camunda. Então, como nós podemos ver aqui, dentro dessa sequência, né, nós podemos criar uma condição, uma expressão, falando que se essas duas variáveis forem verdadeiras, ou seja, se ele foi aprovado no rendimento comprovado e ele foi aprovado na saúde financeira, ele deve ser notificado de uma aprovação. Do contrário, eu coloquei um default aqui, esse tracinho representa um default, fala que por padrão ele deve ser notificado de uma reprovação, ou seja, qualquer outro contexto em que as duas situações não sejam de aprovação. Então nós recebemos aqui a aprovação e o fluxo daquele usuário finalizou. Ah, mas e no caso da reprovação? Vamos simular a reprovação agora. Então nós temos aqui o segundo cliente, nós poderíamos pegar essa atividade para nós. Obviamente, aqui nós estamos como um super user tendo acesso a tudo, mas nós poderíamos criar diferentes grupos e criar filtros para que cada grupo visse só as atividades que correspondem ao seu departamento, né? Mas aqui nós poderíamos, por exemplo, o segundo usuário não aprovar. Então nós vamos não aprovar ele. Então o segundo aqui, se a gente der continuidade, nós podemos observar aqui que nesse momento nenhuma instância ela vai estar em execução. Então os dois processos vão ter dado continuidade. E aí nós chegamos aqui nesse momento em que recebemos o segundo e-mail, que seria para o segundo usuário, fazendo a reprovação, né? Então, como podemos ver, nos dois cenários, o processo finalizou, né? E nós demos a continuidade no serviço. Então é isso, né? Um exemplo bem simples, mostrando apenas alguns elementos da notação e como que seria feito essa representação. Assim como as atividades aqui de serviço, nós temos aqui essas atividades de envio de mensagem que trabalham da mesma maneira, né? Então, só para mostrar, nós podemos criar aqui o message notificar a aprovação e fazer um subscribe nesse tópico para realizar o nosso processo, por exemplo, de envio de e-mail que nós determinamos. Então, fizemos a interface, fizemos a comunicação de publish e subscribe com o nosso BPMS, fizemos também salvamento no banco, né? E a comunicação externa via REST. Aqui só para mostrar, o segundo cliente foi devidamente também salvo no nosso banco de dados e todos os dois processos poderão ocorrer em concorrência, cada um, obviamente, sendo identificado por uma business key. Obrigado.